Olá, bem-vinda, bem-vinda. Todos que estão chegando agora, todas as meninas que chegaram aqui primeiro e os demais que virão, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos. Eu vou buscar ser bastante objetiva aqui nos nossos encontros, porque depois esses vídeos precisam ficar disponíveis e acredito que possa ser de grande valia para as pessoas. Mas você aqui no Facebook, você no Instagram, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero dizer que, ao ser objetiva, eu quero que então o nosso tempo fique muito bem aproveitado para que possa ser utilizado e isso possa chegar a tantas outras pessoas. Eu devo dizer que a minha intenção é ser uma ajudadora, uma auxiliadora no que diz respeito ao enfrentamento da dificuldade que enfrentamos no que diz respeito ao apetite, como eu anunciei anteriormente a vocês. Fiz uma live, pensei ontem que seria aquele encontro, mas enquanto nos falávamos me veio essa vontade de darmos continuidade ao tema que é tão necessário para muitas pessoas e fiquei muito satisfeita com o retorno rápido ao ver que a minha proposta foi aceita, porque isso demonstra quantas pessoas estão necessitadas de suporte para o enfrentamento do apetite, do controle ao apetite, ou melhor, diante do descontrole do apetite. E a gente precisa falar mais sobre isso sem levar em consideração nenhum tipo de julgamento do ponto de vista que as pessoas muitas vezes vão por caminhos que não somam, mas extraem do indivíduo o melhor que elas têm e que poderiam dar. Muitas vezes nós esbarramos em questões estéticas, nós esbarramos até em questões da autoestima, confundindo a autoestima com uma vaidade vazia em si mesma, no que diz respeito a alcançar objetivos que são muito rasos, e eu considero ser muito importante que nós tenhamos consciência de que nós precisamos ser mais profundos, precisamos de fato entender que há um diferencial em cada um de nós que dizemos crer em Deus, que dizemos e cremos em Deus. Isso não nos faz melhores ou especiais do ponto de vista do enfrentamento da realidade, ou seja, que nos tira e nos põe num lugar especial, diferente. Não, as provas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, as lutas são as mesmas, mas nós temos disponível ou disponíveis para nós diferentes ferramentas, diferentes possibilidades, diferentes caminhos que somados nos ajudam grandemente, e nesse sentido eu venho propor a vocês que eu seja uma ajudadora, como eu disse, uma mentora numa área muito específica, na espiritualidade. Você pode, deve fazer uso do conhecimento que é compartilhado, que é oferecido, que está disponível por parte dos profissionais de saúde, por parte dos médicos, da ciência de modo geral, e considerar que isto é importantíssimo. Mas eu sinto que nós não temos dado o real valor a sermos em Cristo encorajados a vivermos uma vida além do natural, vivermos uma vida de conquistas além das conquistas naturais. Esse é o ponto, de nós caminharmos juntos e juntas nessa perspectiva. Você vai tomar o conhecimento que você confie da ciência, porque nem tudo que é tido como ciência é a verdadeira ciência. Nem todo aquele que é profissional compartilha com a gente, nós compartilhamos com eles das nossas crenças, dos mesmos princípios. Então a gente precisa ter o cuidado, como também na área religiosa, em qualquer situação na vida, nós precisamos nos encontrar em contato e apoiando também pessoas que comunguem
próximo daquilo que nós cremos, para que então compartilhemos conhecimento, experiências e nos ajudemos mutuamente. Então, ao me propor a ajudar você, que tem vivido essa dificuldade diretamente ligada ao controle do apetite, fica então essa recomendação: fazer uso de tudo aquilo que já é conhecido, mas vem comigo. Vamos a uma fonte que vai dar todo o suporte, o encorajamento que é permanente e sai da nossa esfera simplesmente natural e vamos para a sobrenatural. De que esfera eu estou falando? Eu estou falando de um contato direto com a proposta do céu de ser o próprio céu testemunha e o próprio céu disponível a ser nosso ajudador para enfrentarmos as dificuldades humanas aqui na Terra. Então, em primeiro lugar, diante disto, quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Desde que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós então fomos recebidos na família celestial como filhos do Deus Altíssimo. A nossa identidade está em Deus. O nosso lugar está no colo de Deus. A nossa origem carrega, até hoje, a nossa origem tem em si o DNA de Deus. Acreditem, nós andamos outrora, depois que nossos primeiros pais se perderam, a revelia de Deus em caminhos de trevas, até que Jesus Cristo nos foi buscar e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Veja, eu considero que todas as vezes que nós somos escravizados, seja por qualquer coisa, nós estamos perdendo de vista de que nós somos filhos de um Deus que nos fez livres das trevas e nos fez andar em caminhos de luz. Pessoas iluminadas não se submetem à escravidão oferecida pelas trevas. Pessoas iluminadas têm consciência de onde vem a sua luz, de que a sua luz não é dela própria, de que não é ela quem fabrica a sua própria luz, mas é que ela tem uma luz e que esta luz vem de uma fonte e a nossa fonte é inesgotável. A nossa fonte não vem de um lugar onde haja interrupção, corte, por falta de pagamento, porque essa fonte está disponível para nós em Cristo Jesus, sem que haja quem possa interromper esta ligação entre nós e o Criador do universo, o nosso Pai, o nosso Deus, vivo e poderoso. Mas nós que somos iluminados, que temos recebido a fonte, direto da fonte de Deus, esta luz, para ser permanente, muitas vezes nós temos feito com que esta luz seja pouco aproveitada quando nós não percebemos que estamos nos escondendo debaixo de tetos sombrios que sim trazem menos fluxo dessa luz incidindo sobre nós, sendo derramada sobre nós. Você entende? E aqui eu quero falar desse teto que muitas vezes nós permitimos ser colocado sobre a nossa cabeça e que nos impede de compreender ou de receber a plenitude da luz. E obviamente há muitas questões envolvidas e eu serei aqui o mais resumida possível para só te dar um cenário de que tetos sombrios nós possivelmente estejamos nos escondendo sob eles ou permitindo que estes estejam sobre nós e sem que nós nos
tenhamos dado conta de que somos responsáveis por sairmos debaixo disto que nos oprime, disto que faz com que menos luz chegue até nós. A luz está disponível, mas nós estamos escondidos. E aí vem a angústia de muitas pessoas, vem o sofrimento de muitas pessoas, vem o desespero de muitas pessoas, de não entenderem que é preciso fazer um movimento favorável a si mesmo para que seja recebedor da plenitude da luz. De que tetos sombrios eu vou falar agora? Eu vou falar de alguns tetos sombrios, e quando eu digo sombrios, é justamente nesse sentido de nós termos uma luz plena para nós, mas muitas vezes estamos escondidos debaixo de questões como, por exemplo, a dificuldade que nós temos de lidar com o apetite muitas vezes vai estar ligado a alguma coisa que inclusive eu falei na live de ontem, mas vou continuar aqui, e vai estar ligado a aspectos da nossa própria infância, do nosso contato, da nossa relação com o alimento, com a relação que nós fazemos entre alimento e afeto. Mas eu quero voltar um pouco para a vida intrauterina, porque esse lugar do afeto, da ligação afeto-alimento, mãe, colo, doces, sabores, prazeres que vão sendo guardados como memórias muito gostosas. Eu quero voltar com você um pouquinho para a vida intrauterina para falar de um tempo em que nós estávamos ali recebendo influências extremamente significativas e provadas cientificamente de que elas têm impacto grande. Por exemplo, a maneira como nossos pais se alimentaram, a maneira como a mãe se alimentou, a maneira como a mãe lidou com o alimento, a maneira como tudo aquilo foi construído para construir uma nova vida, a formação daquele bebê, daquele neném, antes um óvulo que se torna um embrião, se torna um bebê, foi construído à base de nutrientes. Que nutrientes nos foram dados? E se nós pensarmos naquilo que é passado de geração em geração, qual é o histórico que nós recebemos dos nossos avós? Qual é o histórico que isso significa em termos de passado para reverberar em quem eu sou hoje? E um outro aspecto, agora voltando aqui para a vida real, eu vou sair desse lugar das nossas relações e da nossa construção enquanto indivíduos, enquanto quem estava sendo nutrido para vir à existência a partir de alimento, não foi a base do vento, não foi a base da água somente, não foi a base de alguma coisa indolor, incolor e sem sabor, né? Agora eu venho para um lugar que é preciso que você considere. Nós somos hoje, além disso tudo que rapidamente eu fiz você pensar, em que somos o resultado de muita coisa que não está ao meu alcance, nem estava ao meu alcance fazer diferente. Agora eu faço você pensar noutra área sob a qual nós estamos muitas vezes, quase que 100% das vezes submetidos até que nós venhamos a nos dar conta que existe um sistema social e econômico que sim precisa ser responsabilizado por este descontrole, esse descontrole do nosso apetite ou da nossa capacidade de gerenciar aquilo que nós comemos e deixamos de comer. Muito rapidamente, veja comigo. Quando você está decidido ou decidida a não comer determinado alimento, mas que você se encontra num grupo, mesmo que seja de amigos, qual vai ser o discurso dos amigos, o discurso do grupo social sobre você? Para com isso, deixa disso, não tem problema, só um pouquinho, come,
Ah, você vai ser o diferentão agora. Agora você não vai mais sair com os amigos. Agora você nananana. E então vem aquela pressão do grupo social para que você coma o que todo mundo come. Este grupo social, cada indivíduo com a sua história, que tem a ver exatamente com o que eu disse anteriormente a respeito de tudo aquilo que não estava sob o nosso controle até quando nós nos tornamos gente grandes e capazes de gerenciar a própria vida. Mas tem essa pressão do grupo social, que também, por sua vez, enquanto grupo, é produto, e todos nós neste grupo somos produtos de uma força violenta, de uma indústria, de um comércio, de um poder econômico pesado e que tem construído cada vez mais muros enormes entre nós e a nossa liberdade de escolhermos o que de fato é bom de uma maneira mais fácil. Tem cada vez se tornado mais difícil você ter domínio sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, sobre o seu apetite. Provo para você, por exemplo, nós nunca tínhamos visto, noutros tempos, que chefes de cozinha se tornassem celebridades. Que os programas de grande audiência nos mais diferentes canais fossem justamente programas que trabalham a gastronomia, tornando-a inclusive mais próximo possível das pessoas comuns. E hoje já não se fala mais cozinheiro, cozinheira, é chefe e chefe levado ao status de celebridade, repito, tornando-se cada vez mais popular, e isso faz com que não o indivíduo ou profissional se torne popular, mas o nosso apetite seja cada vez mais estimulado a encontrar nas misturas, nas variedades apetitosas de comidas, o nosso prazer e o nosso bem-estar. Isso é um aspecto. Você vai num supermercado e você nunca tinha visto na vida tanta abundância. Nenhuma geração sobre a face da terra viu tanta abundância de alimentos como nós vemos hoje. O Brasil, ele já não sofre de desnutrição em números alarmantes, como já enfrenta números alarmantes no que diz respeito à obesidade. Nós vamos encontrar, portanto, uma política que vai o tempo inteiro nos pressionar a vivermos sob o domínio do desejo e de cumprir uma satisfação para o paladar, custe o que custar. E olha a loucura sobre a qual nós temos vivido. Nós temos vivido sob uma loucura tão grande que nós vivemos uma vida de comodidade. Nós não nos levantamos nem para, ligar a TV, nós saímos, nós andamos muito de carro, nós andamos muito de transportes, enfim, ao mais perto possível do lugar onde nós precisamos estar, de maneira cômoda, e nós nos movimentamos o máximo possível desta maneira, mesmo e comemos muito, nós queremos experimentar coisas, misturar coisas e tornar tudo muito saboroso, tudo muito elaborado, tudo muito gastronomicamente uma experiência. E depois de nós nos abarrotarmos de comida, gastarmos quase nada de energia física, nós pagamos um valor que não é pouco para irmos à academia, correr numa esteira, fazer uma bicicleta que não sai do lugar. Porque tudo isso vai movimentar dinheiro para um mundo que precisa deste dinheiro para se manter num sistema que ele próprio criou e que o mantém. E eu não estou aqui fazendo uma crítica a sistema A, B ou C, eu não tenho compromisso com isto. Neste momento, meu compromisso é fazer você pensar e entender uma coisa muito simples. Muito simples. A gente precisa dividir essa responsabilidade e entender que quando você está oprimido, se sentindo oprimido, deprimido, deprimida, depressivo, infeliz, porque você não tem
o domínio ou a capacidade ainda de lidar com esse fator, eu só quero aliviar um pouco a sua carga neste momento, porque eu me propus a ser uma auxiliadora, vou lhe dizer verdades, mas eu vou também fazer você entender que essa responsabilidade precisa ser essa, vou chamar assim neste momento, em vez de responsabilidade, esta culpa, eu vou precisar que você compreenda que ela deva ser posto porque sobre quem verdadeiramente trabalha dioturnamente para nos manter nesse estado de sofrimento quase que impossível, disse quase, mas não impossível, de ser vencido, porque ela tem todo um mecanismo muito bem elaborado, muito bem trabalhado para encantar os seus olhos, para encantar você, de modo que o seu desejo seja despertado e que você se sinta impotente, incapaz de lidar com isto e fazer o enfrentamento devido a isto. Sobre o qual eu me referi. Então vou dividir aqui, ó. Tem você numa ponta, que é o indivíduo adulto, que é o indivíduo inteligente, que é o indivíduo capaz. Mas sobre você há muita culpa, há muita vergonha, há muito medo, há muito temor, há muito peso, porque você tem levado sozinho a responsabilidade. Nós vamos dizer, você vai ouvir dizer que é responsabilidade sua, que você tem problemas psicológicos, que você tem problemas emocionais, que você precisa de um psiquiatra, que você precisa de um psicólogo, que você precisa de um nutricionista, de um nutrólogo, de um professor de educação física, que você precisa de um aparato enorme, porque você é o culpado de não conseguir resistir a tantos prazeres. E eu penso que é fundamental que nós tenhamos o carinho de reconhecer que nem tudo sou eu, que nem tudo é porque eu isto ou aquilo, porque este problema é meu, aqui ou ali. Eu sei que o resultado disso vai pesar sobre você, mas quando eu me dou conta de que há uma cadeia, que há um sistema, que há alguma coisa com seus tentáculos que me pressionam a não ser uma pessoa livre, agora em vez de eu ficar focada na minha culpa, na minha responsabilidade, eu vou começar a questionar aquilo que, uau, puxa, e aí quando você se sente um pouco mais aliviado de não ser você o próprio causador de tão grande moléstia, você se vê um pouco mais, inclusive, com força de enfrentar. Porque, afinal de contas, em vez de você se ver agora como vítima de si mesmo, vítima do seu histórico, vítima do DNA estragado, vítima da genética, vítima de um histórico familiar, vítima disto ou daquilo, mas que no final das contas você assume tudo para si. Ei, tem questões, tem fatores sociais que precisam ser encarados porque eles são pesadíssimos. Os fatores sociais, os fatores econômicos, os fatores que estão envolvidos com uma força absurda e que não me deixa ser livre também. Você me entende? É preciso que você divida essa carga. Você não pode jogar tudo na responsabilidade dos outros, porque, volto a dizer, eu estou falando para pessoas adultas, inteligentes, mesmo que sejam os mais novos, os jovens, os adolescentes, mas somos inteligentes e agora eu preciso fazer novas escolhas. O que você vai escolher, fazer e escolher agora? Eu pediria que nesse nosso primeiro momento você tomasse ciência de quais são os fatores que pesam. São estes que eu disse para você, assim, basicamente. E você aprenda a colocar cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Quando você estiver agora num grupo social que vai pressionar você a contrariar a sua vontade, o seu desejo de ser decididamente alguém responsável por aquilo que você quer e aquilo que não quer, você já vai imediatamente fazer uma leitura a respeito do que está acontecendo naquele momento.
Eu não sou fraca, eu não sou culpada, eu serei apenas responsável agora para dizer ao grupo, ainda que eu não diga em palavras, mas eu diga com a minha atitude, que eu sei exatamente o que está acontecendo. Neste momento eu estou sendo pressionada a fazer uma coisa que eu não devo e não vou fazer, ainda que eu queira, em termos de apetite, fazer, eu não vou, porque isso aqui é uma cilada para mim. É você olhar para aquela situação, em vez de você se deprimir e se sentir vítima, você se colocar como alguém que tem uma visão espiritual a respeito daquilo que está acontecendo e fazer uma leitura de que todas aquelas pessoas, elas são tão vítimas quanto você. Elas são tão vítimas de uma estrutura que se levantou, que não as permite pensar a respeito do que elas estão fazendo, e elas querem que eu faça a mesma coisa também. Se eu estou decidida a não comer isto ou aquilo, eu decidi isto sozinha, eu me fortaleci sozinha, eu entendi que eu sou filha de Deus, que a luz de Deus é abundante e que esta luz é derramada sobre mim para que eu não ande em trevas, mas que eu ande em luz. E pessoas iluminadas, elas não são influenciadas, elas influenciam porque elas carregam luz. Então, quando você toma consciência de que você é uma pessoa para iluminar, você chega num grupo para influenciar e não para ser influenciado por eles. E você vai ter a coragem de se posicionar. Volto a dizer, porque você sabe que carrega luz, que vem de uma fonte permanente. Esta fonte te alimenta, te aquece, te nutre, te satisfaz ao ponto de você saber exatamente quem você é. Em lugar de filho das trevas, é filho da luz. E filhos da luz não são escravos de coisa nenhuma, nem de relacionamentos, nem de alimento, nem de droga, nem de coisa alguma. Ela anda da liberdade para a liberdade dia após dia. Quando você entrar no supermercado e você entrar se sentindo um pobre coitado, uma pobre coitada, vencida, que não tem domínio próprio, que é uma miserável, que é isto e aquilo, entre no supermercado de cabeça erguida, consciente de que está entrando naquele lugar uma pessoa, uma mulher, um homem iluminado, que é portador de luz. Você porta luz. E ao entrar naquele lugar, você terá visão espiritual para saber, isto aqui faz parte de um sistema. Isto aqui não acontece para me alimentar, me nutrir com aquilo que eu preciso, somente preciso. Isso aqui está cheio de supérfluos, isso aqui está cheio de armadilhas, isso aqui está cheio de inutilidades e futilidades que não irão me enganar mais. Eu tenho consciência disso aqui. Eu tenho luz. Veja o que nós estamos construindo aqui. Nós estamos construindo, eu vou chamar de reconstruir. Nós estamos reconstruindo algo que estava sendo destruído até aqui. Estava sendo destruída a sua identidade, as suas capacidades, o seu valor, o seu poder, que aliado ao poder de Deus, torna-se um poder inabalável. Para você ter uma ideia, Satanás treme quando ele vê uma mulher, vou falar as mulheres porque maiormente são mulheres que frequentam aqui o meu espaço, mas Satanás treme nas bases quando ele vê uma mulher aliando o seu poder, sua inteligência, o poder da inteligência, o poder da capacidade de decidir, o poder de ser capaz de usar a sua inteligência e a sua decisão a seu favor, aliado ao poder de Deus, à graça de Cristo e ao Espírito Santo. Quando Satanás nos vê unidos ao poder dos céus, ao poder do Criador, do Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, Satanás treme nas bases porque ele sabe que em pouco tempo ele será derrotado. Ele sabe que o seu fim, em termos de nos destruir, está abalado e que em pouco tempo ele será
desterrado, ou seja, levado para terras estranhas, a longe, léguas de nós, porque o poder de Deus aliado ao poder humano torna neste indivíduo a existência de uma fé inabalável. É nessa toada que eu quero seguir com você. É para que você tome compreensão, tome consciência a respeito do que significa andar aliado ao poder de Deus. Para você ter a visão clara e uma fortaleza tal que nunca mais uma barra de chocolate vença uma mulher iluminada. Que nunca mais um pote de sorvete, uma pizza, eu não sei qual é o coisa que tem sido armadilha para levar você para esse campo que vai descambar para a compulsão, para o vício, para uma infelicidade, que é a infelicidade que tem acometido milhares e milhares de pessoas. Basta você ver em tão pouco tempo a repercussão que o post que eu fiz anteriormente causou e o convite para você estar aqui no meio da tarde com seus afazeres, mas quantas pessoas se programaram para vir aqui? Eu quero me propor a andar com você nessa toada, volto a dizer. Nós fomos chamados para sermos filhos e filhas da luz. Não é possível que nós nos acostumemos com as trevas ou que nós estejamos gastando rios de dinheiro para que resolvam um problema que não vai ser resolvido com remédio. Remédio não dá a você domínio próprio. Não tem um tarja preta, tarja branca, tarja vermelha. Não foi feito ainda o remédio que dê a você aquilo que somente o Espírito Santo pode dar, domínio próprio. Não existe um lugar onde você vá buscar uma fórmula milagrosa, de onde você saia transformado de dentro para fora e que isto lhe seja permanente. Porque se você faz um curso, é motivado e deva fazer, cada um faz a sua escolha, mas você, ao sair dali, vai trazer conhecimento, mas conhecimento que foi dado muitas vezes à base de uma emoção muito forte, mas que muitas vezes tem se demonstrado falho, porque não se deram conta de que para nós permanecermos é preciso termos continuamente, permanentemente ligação com aquele único que é infinito. Se eu me ligar a uma fonte finita, finitamente eu chegarei ao fim. Se eu me ligar ao infinito, e só tem um que é infinito, só tem uma luz que é infinita, só tem um poder que é inesgotável, é o poder de Deus, em Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos deu o Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, ele disse: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado, declaradamente fora visto, não somente entendido de modo sutil ou acho que ele apareceu. O Espírito Santo foi derramado em grande medida. E os frutos do Espírito são paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. E em nome de Jesus, essa não é uma verdade para ser esfregada no seu nariz, como quem diz: você não sabe disso? Como assim você não tem o Espírito Santo? Não.
essa verdade é declarada para você que esqueceu, que o Espírito Santo nos foi dado como promessa que estava declarada desde Abraão, veio por meio de Jesus Cristo, que nos deu o cumprimento da promessa do Espírito Santo para nos tornar vitoriosos sobre todas as mazelas que o pecado impingiu sobre nós. Essa palavra, ela vem para mim e para você como um lembrete dos céus, como um recado direto dos céus, que não há nada impossível para o que crê no nome do Senhor Jesus. Este nome tem poder sobre todas as potestades do inferno. Esse nome tem poder para colocar Satanás para fugir da nossa presença. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, o poder de Cristo, a palavra de Cristo, o Espírito de Cristo, ele nos dá fortaleza até para colocarmos as trevas para correr. Por que o poder de Deus não nos seria favorável para vencermos desejos que foram criados e são alimentados por indústria humana, por ideologias humanas, por caricaturas humanas criadas em termos de padrão, em termos de beleza, em termos disto ou daquilo? Por que nós nos submeteríamos àquilo que foi criado por meio de propaganda, por meio de desejos elaborados, pensados? Por que você imagina que toda essa cadeia está disponível para alimentar a loucura humana, para alimentar a destruição humana? A pessoa que criou um achocolatado numa caixinha para dar para uma criancinha, cheio de gordura, açúcar, cafeína e todas aquelas drogas contidas, não estava pensando em nutrir e nos fazer fortes, vencedores. Não estava pensando em dinheiro. Quando foi criado todo um sistema econômico, não foi para nos sustentar saudavelmente. Ninguém estava pensando na nossa saúde, ninguém estava pensando no nosso estado mental, emocional, porque se tivesse, nós não estaríamos vivendo uma situação tão precária. São Paulo, capital, aqui no Brasil, se tem alguém for aí, São Paulo, capital, é a capital no mundo com maior número de pessoas com doenças mentais. O mundo não está preocupado com seu bem-estar físico, mental e muito menos espiritual, a menos que tenha dinheiro envolvido. O único que gratuitamente se importou foi Jesus Cristo, e ele nos deu o Espírito Santo para sermos vitoriosos sobre qualquer cilada que esteja posta diante de nós. Então, sendo bem objetiva, é isto que eu quero dizer hoje, e que tenha ficado para você, especialmente, que esta responsabilidade é sua, a de mudar. Mas a culpa não necessariamente é sua. Tire essa culpa de sobre você, tire essa carcaça de culpa de cima dos seus ombros, porque você é vítima de um sistema bruto. E tem mais, nós somos vítimas de um sistema maligno, agora falando das questões espirituais, porque a quem interessa que nós tenhamos problemas mentais? A quem interessa que nós estejamos doentes emocionalmente? A quem interessa que o nosso corpo desfaleça e nós venhamos a morrer precocemente, preenchendo os túmulos precocemente? A quem interessa? Satanás, o inimigo, para matar, roubar e destruir, é com ele mesmo. Portanto, vigiemos e só temos a nosso favor o Espírito de Cristo para nos dar a liberdade, porque só ele tem poder para tal coisa. Eu proponho a você, então, que nós continuemos aqui os nossos encontros e nós vamos abrindo esse espaço para que nós nos fortaleçamos,
para que nós juntos tenhamos em mente que Deus e que em Deus nós podemos vencer. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Cristo Jesus já venceu por nós. Agora nós tiramos a carcaça da culpa e vestimos a roupa da responsabilidade, usamos o capacete do conhecimento, tomamos a espada da decisão, fazendo alusão àquela forma como Paulo usa, tendo em mente os guerreiros, os lutadores romanos. Não é a nossa realidade hoje, mas temos essa realidade espiritual pela palavra. Então, eu faço uso desta maneira, o capacete do conhecimento, a couraça da responsabilidade, não a carcaça da culpa, mas a couraça da responsabilidade, a espada da decisão. E nós vamos mudar sem a culpa, mas com a responsabilidade, com conhecimento. E eu quero trazer a você aqui conhecimento espiritual para que você vença. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que nós vamos contar aqui muitos testemunhos de mulheres que em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, homens também, nasceram de novo e nunca mais serão escravos de nada, nem das potestades do inferno e nem de uma coisa qualquer, seja ela o que for, uma bebida, um vício, um meio que tem sido usado para destruir você. Ei, amiga, você que estava jogada no sofá, triste, se sentindo a última mulher, se sentindo uma fracassada, se sentindo uma inútil, se sentindo uma coitada, eu venho dizer a você, em nome de Jesus Cristo, você não é coitada. Você é vítima, e nós temos usado a palavra vítima como vitimismo, mas não é a mesma coisa. Vítima é alguém que de fato sofreu o impacto de algum acontecimento. Só que a pessoa que é vítima de determinada situação, ela pode se tornar vitimista, ou seja, alegar sempre a base do que lhe ocorreu como fundamento para ela se manter nessa condição. Mas quando uma vítima toma a sua história nas mãos, consegue avaliá-la, consegue perceber as nuances, ela consegue também, com a inteligência, administrar estratégias e com a sua decisão, ela vai fazer os enfrentamentos devidos até que ela possa celebrar a sua vitória. Em nome de Jesus. Você não é fracassada, você não é fracassado, você não é alguém que está inutilmente vivendo. Você é alguém que está aqui por um propósito de Deus e Ele não te deixou nas trevas. Ele fez ser derramada sobre você luz. E o Senhor te chamou para ser luz e sal da terra. Então eu te convido a crer e a viver acima do modismo, acima do que se vende, do que se faz pensar, sobre qualquer situação na vida. Você é filho de Deus, filha de Deus. O Senhor tem compromisso com você. Desde que você se comprometa com Ele, o milagre virá. A fé te fará mais que vencedor. Imagina, a fé fez o impossível todas as vezes que o homem se lançou em sua impossibilidade aos pés do Senhor. Mas todas as vezes que Deus realizou um milagre, Ele incluiu que cada um dos que foram alvos do milagre fizessem o que deveria ser feito. E nós vamos combinando o que cada um de nós precisa fazer. Esse foi então o nosso primeiro encontro e eu chamo você aqui no outro momento para nós continuarmos e eu espero de verdade que você leve a sério e que essa nossa jornada seja muito especial para a glória de Deus, para o seu bem-estar, para a sua vida física, mental e espiritual. Eu quero trazer um tema para nós falarmos da relação espiritualidade e alimento. Eu vou mostrar para você que alguns hábitos alimentares interferem diretamente na nossa capacidade ou incapacidade de compreender as coisas espirituais.
Eu quero trazer para você o conhecimento de que nós precisamos fazer reformas urgentes no que diz respeito àquilo que está posto sobre a nossa mesa, para que nós vejamos resultados de fato nas demais escolhas na vida. Nós queremos muitas vezes alcançar vitórias sem nos darmos conta de que muitas vezes o que precisa ser vencido é o que está diante dos nossos olhos, tá bem? E outros temas que eu vou aqui trabalhar para trazer para você a cada encontro nosso. Como eu disse, bem objetivo, para eu poder disponibilizar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, já está aqui no Facebook também para compartilhar, mas eu não quero me estender tanto, portanto, vendo os comentários, eu farei posteriormente, depois que eu me despedir aqui de vocês, vou anotar, vou responder, mandem contatos para mim, algumas questões que queiram dividir, mandem para mim, inbox no meu Instagram ou aqui no Facebook, particularmente eu acho que fica melhor do que exposto ali nos comentários. Mas enfim, vou criando aqui maneiras de me encontrar com você, de ouvir você e te ajudar. Oremos que a graça de Deus nos visite com o Espírito Santo e que nós sejamos conscientes de quem somos, de quem temos sido chamadas, do próprio Deus, e de que em Cristo nós temos recebido o Espírito Santo e que isto seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo. Obrigada pela companhia. Um grande abraço.